conexão, saudações, teia da vida, amor universal, abundância e prosperidade, gratidão. Eu queria fazer esse vídeo, na verdade vai ser uma série de vídeos que eu vou estar fazendo falando sobre espiritualidade, ufologia, autoconhecimento, universalismo, o mundo das energias, que é um mundo que eu estou adentrando agora e tem me fascinado, né? E eu queria fazer o primeiro vídeo falando com vocês sobre o autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento, na verdade? É você conhecer a si próprio, é dominar a si próprio, é querer melhorar por você e pelo meio em que você vive, né? Quando eu me fiz essa pergunta, quem sou eu? Parece que é fácil de responder, mas não é, né? Eu poderia responder, quem sou eu? Eu sou o Fernando, tenho 40 anos, sou casado, pai de 4 filhos, mas não era essa a pergunta, né? Quem sou eu, essência, era a pergunta. E eu não sabia responder. E eu comecei a me encontrar através de meditação, né? Eu comecei a praticar meditação todos os dias, pelo menos 20, 30 minutos é um tempo que eu tiro para mim mesmo, para meditar. E eu comecei a praticar o autoconhecimento, tentar me conhecer, tentar me entender. E desde que eu comecei a praticar meditação, a minha vida tem melhorado muito, a minha qualidade de vida tem melhorado muito. Porque eu passei a me entender, eu passei a não me cobrar, eu vi que eu tinha muitos pontos a melhorar, eu mesmo, comigo mesmo, né? Porque é muito fácil a gente conhecer o outro, né? De repente um colega de trabalho, um familiar, um amigo, foi o amigo que irritou a gente, foi o familiar que te magoou, que magoou a gente, foi o seu chefe que brigou com a gente, que brigou comigo, né? E quando na verdade, quando você começa a meditar, se encontrar e se conhecer, você vai perceber que o único responsável pelos sentimentos, digamos assim, sentimentos não positivos na sua vida, o único responsável por senti-los é você mesmo. Quando você começa a praticar o autoconhecimento, você começa a notar que o único responsável é você. Que eu fiquei irritado com uma atitude do outro porque eu me deixei irritar. Porque na verdade eu sou igual à pessoa que acabou praticando aquilo comigo, né? Porque como eu já disse, né, é muito fácil, a gente tem muita facilidade de falar do outro, né? Porque o outro me magoou, porque o outro me deixou triste, porque o outro não tem uma atitude que eu gostaria que ele tivesse. Porque na verdade, nós encaramos a vida com os nossos olhos da verdade. Então a gente quer que o outro pense como nós. E é por isso que cria-se, né, brigas, desentendimentos, discussões, e esse tipo de coisa, uma perda de energia tão grande para o universo, né? E o universo, gente, ele é perfeito. A gente, com a nossa evolução, que atrasamos tudo, né? Com esses pensamentos retrógrados que a gente tem. E o autoconhecimento é uma viagem tão enriquecedora que a gente faz, porque você viaja para o local mais sagrado que existe no universo, para dentro de você mesmo, né? Eu acho que é muito mais enriquecedor do que você viajar para o velho continente, ou para a América, ou para a África, que seja. É você viajar para dentro de você, você tentar superar os seus limites, você tentar vencer você mesmo. Quando você começa a se entender, não se cobrar, entender que sim, você vai errar muito ainda. Sim, você é um ser humano falho. Sim, as coisas que você aponta no outro é um problema que você tem com você. Porque é mais fácil falar do outro do que da gente mesmo. É muito mais fácil brigar com alguém e culpar a pessoa do que você olhar para dentro de você e assumir que você se irritou, ficou magoado ou chateado com aquela pessoa por causa dos seus sentimentos. Porque a pessoa é daquele jeito. Então o autoconhecimento te faz viajar para dentro de você e você começar a se entender e entender o outro. Você não vai mais cobrar você pelas suas falhas e consequentemente você não vai mais cobrar o outro. E você vai sentir a necessidade de ser um ser humano melhor para você e para o meio,
em que você vive. Então coisas que te irritavam antes passam a ser irrelevantes. Quem diria que eu um dia poderia dizer isso, né? Eu que sempre fui uma pessoa que sempre tive um gênio muito complicado, né? Para mim era muito difícil não dar a última palavra. Então eu já entrei em muito atrito, muito desentendimento. E isso gerou uma carga negativa na minha vida. E eu percebi que era eu mesmo que estava plantando isso, né? Então quando eu comecei a ver a situação de dentro para fora, eu percebi que o único responsável era eu mesmo. Quantas noites eu já tive de insônia, eu acordava no meio da madrugada, eu sentia dores nas costas, isso tudo de nervoso. Passando nervoso, pensamento acelerado, às vezes eu pensava coisas que nem aconteciam, não chegavam nem a acontecer, mas o meu pensamento já estava acelerado, porque o mundo hoje está acelerado, o mundo nos empurra a ser assim. E quando você começa a praticar meditação, é o momento que você relaxa, você se descobre, você começa a perceber um outro universo, que você não precisa entrar nessa correria do mundo, que você não precisa ser como as outras pessoas, e as outras pessoas não precisam ser como você, porque cada um é único no universo. No universo, nem as pedras são iguais. Então, assim, eu não posso cobrar do meu companheiro que ele tenha a mesma linha de raciocínio do que eu. Eu não posso cobrar que alguém que trabalha junto comigo tenha a mesma linha de raciocínio do que eu. Eu não posso cobrar que os meus filhos sejam como eu, porque eles são almas independentes de mim. Quando você começa a entender isso, você para de julgar. E quando a gente para de julgar o próximo, a gente para de julgar a nós mesmos. Porque quando a gente julga alguém, a gente está julgando a gente mesmo. Quando a gente expõe um fato, falando de alguém, a gente está revelando o nosso caráter, o nosso eu interior, não aquilo que a gente está falando, sobre quem estamos falando. E você passa a respeitar as pessoas do jeito que elas são. Você dá o direito para a pessoa fazer da vida dela o que ela quiser, pensar o que ela quiser, falar o que ela quiser. E algumas atitudes dessas pessoas que te incomodavam tanto, não te incomodam mais, porque você encontra a paz e o equilíbrio dentro de você. Não é um processo fácil, né? O autoconhecimento, ele coloca você na frente do espelho sem máscaras. E é difícil a gente reconhecer o tamanho do nosso ego, o tamanho não digo defeito, mas assim, as coisas que a gente tem que melhorar na gente. Então você tem que olhar para dentro de você sem máscaras, sem ter vergonha, sem ter medo, e saber que você é um ser humano de muito potencial, que só tem a crescer. A partir do momento que você se conhece, você começa a conhecer o próximo. E você passa a dominar as suas emoções. Isso é muito importante. Hoje eu vou falar para vocês, eu tenho noites de sono onde eu realmente descanso, eu durmo e descanso. Eu durmo como uma pena, eu não sinto mais dores no corpo. Não é tudo mais que me tira do sério. Antes de falar alguma coisa para alguém, eu já consigo pensar antes. Porque a gente, quando fala as coisas de cabeça quente, a gente acaba magoando, acaba ofendendo, falando coisas que não deve, né? E isso tem feito muito bem para mim e para as pessoas que convivem comigo. Então eu gostaria de convidar você a fazer essa viagem para dentro de você mesmo, praticando o seu autoconhecimento. Porque você se conhecendo, você vai sentir a necessidade de ser uma pessoa melhor. E você sendo uma pessoa melhor, você muda o mundo. Você não vai querer mais que as pessoas ou o mundo mude. Você vai mudar o seu mundo. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima. Namastê.